Fala, torcedor do Seahawks! Bom dia, boa tarde, boa noite! Depois de umas semanas, estou de volta a gravar os vídeos. Fazia tempo que eu não gravava. Antes do draft, provavelmente não aparecia aqui. Ou gravei depois do draft, não lembro. Só que estamos aí. Hoje estou aqui fazendo um inside especial, né? O inside virou do Gui agora. Gui voltará também a gravar, né? A Lê voltará com os vídeos de análise do draft ainda, possivelmente na semana que vem. Então aí estamos voltando, julho chegando e vamos já encaminhando para a temporada da NFL finalmente. Julho já tem jogo, já tem aquele Hall of Fame Game. É horrível, mas já tem jogo, 7 de agosto já tem Seahawks. Daqui quase um mês aí, 30 dias, já teremos Seahawks em campo. Então, o vídeo de hoje é para fazer uma pequena projeção de elenco. Palpite puro já está na tela aí, né? O meu palpite de elenco, vou explicar para vocês o que eu quero de cada posição, que eu acho que vai ter 53 jogadores. Fazer depois da pré-temporada é fácil, tá? Quero ver fazer antes e acertar. Vamos ver quantos que a gente acerta lá no final. Então, deixem o like e se inscrevam no canal quem não é inscrito. A expectativa é de aumentar cada vez mais os vídeos agora. Temos assunto, temos, né, tá esquentando o NFL, vamos começar já a esquentar a temporada e quando chegar agosto e quando começar a pré-temporada aí, meu amigo. Aí é a cobertura do Seahawks todos os dias. E não se esqueça que no site os textos se mantêm todos os dias lá mesmo no off-season. www.rapinasdomar.com.br Facebook, Instagram, Twitter, X, Blue Sky, Threads, @Rapinas do Mar. Se inscrevam lá. Vamos pro vídeo. Que temos aqui? Eu tirei a logo. Não era para tirar a logo, agora sim, era para tirar as redes sociais da tela, para não ficar aparecendo toda hora para vocês. Olha isso, achei o botão certo. Quarterbacks. Sam Darnold chega na free agency, Jalen Milroy chega no draft. E tem também o Drew Lock que chegou aí também na free agency de volta. Por que Drew Lock não está aqui? Né, tem uma regra especial ali que se tiver uma lesão, uma concussão, pode ativar um terceiro quarterback durante o jogo. Então eu não acredito que o Drew Lock estará no elenco do 53. Ele não ocupará a vaga, acho que ele vai estar ali no time de treinos. Caso de lesão, ele vai ser ativado, mas ele não estará no time principal, não ocupará uma vaga. O Seahawks, não lembro a última vez que o Seahawks iniciou a temporada com 3 quarterbacks. Então acho que só teremos Sam Darnold e o Jalen Milroy ali, tá? Running backs. O Kenneth Walker e o Zach Charbonnet, acho que não tem nenhuma dúvida. E aí a gente entra 3 que eu acho que brigam por uma vaga. E ano passado a gente já levou só 3 running backs, acho que manteremos isso, tá? E o meu palpite é que Damian Martinez, escolhido no final do draft, vai ganhar à frente do Kenny McIntosh e do George Holani. Ambos devem ir pro Practice Squad, talvez alguém pegue o McIntosh. Mas o meu palpite é que o Damian Martinez fará o Russell ali junto com o Charbonnet e com o Kenneth Walker. Não acho que levaremos 4 running backs, porque levaremos um fullback. Robbie Altzes, também no draft. Tem também aí o Brad Russell, que foi migrado de tight end para fullback. Ambos brigarão por uma posição ali na vaga de fullback. E eu acho que o Robbie Altzes vai ficar com o Brad Russell ficando ali também no Practice Squad. Wide receivers. Jackson Smith-Njigba é o nosso wide receiver 1 hoje. Cooper Kupp. Eu errei o número ali, esqueci de trocar o número na hora que eu estava fazendo, perdão. Cooper Kupp será número 10. Junto com o Marcus Valdes-Scantling, número 1. E o Torrey Horton, calouro. Serão os 4 principais wide receivers do Seahawks. Se comparar em relação ao ano passado é melhor ou pior, acho que está mais ou menos no mesmo nível. Não temos
aquele DK Metcalf em profundidade, mas talvez teremos um meio do campo para ser melhor atacado aí com o Smith Ndigba e com o Cooper Kupp. Gosto do nosso corpo de recebedores, ok? E aí o Jake Bobo também vai fazer parte, e aí tem sempre o sexto wide receiver, né? Drake Thomas costuma fazer essa função ali nos últimos anos, mas eu tenho um palpite pessoal que Cody White, quem não se lembra, Cody White jogou contra os Rams naquele jogo da semana 9 que o Geno Smith foi interceptado 2 vezes na red zone. Ainda bem que foi embora, inclusive, Geno Smith. Mas Corey White jogou, entrou bem naquele jogo, né? Fez recepção, inclusive na prorrogação, e na campanha final que levou para prorrogação, né? Que era possível ter ganho aquele jogo e ido para pós-temporada. Eu acho, tem um palpite que Corey White fará o roster, completando o sexto wide receiver e ajudando também nos times especiais. E aí talvez o Drake Thomas ele fique como time de treino dos Silks trouxe bastante wide receiver também, que vão brigar ali por essa sexta vaga. Pode pintar uma surpresa por aí. Tight ends, reparem que não tem Noah Fant na lista. O Elijah Arroyo chegou no draft, o Eric Saubert chegou na free agency, o AJ Biner deve ser um dos principais, se não o principal tight end esse ano, junto com o Arroyo. E eu acredito que o John Schneider deve estar tentando trocar o Noah Fant. Se não conseguir trocar o Noah Fant, vai cortar ele, vai dispensar para trazer um outro jogador que eu vou falar daqui a pouco. Eu não acho que ele vai ficar com o Noah Fant no elenco, já tendo o Arroyo escolhido tão alto e o AJ Barner no segundo ano, depois de um bom primeiro ano. Linha ofensiva. Normalmente se leva 9. Como não tem ninguém aí, tirando Cross, Lucas e Zabel, os outros são bem iguais. Inclusive não tem um center, grande center assim. Acho que vai ter mais gente nessa linha ofensiva, tá? O Josh Jones pode fazer guard e tackle, então poderia levar 9, um guard a menos porque o Josh Jones joga nas duas, ou poderia levar um tackle, não levar o Jarrell no elenco principal por conta disso. Talvez não levar um center só, porque o Christian Hennis também pode fazer center. Mas eu acho que vai acabar levando sim os 10 para ir poder compor, que a gente acho que não vai entrar na temporada tendo uma linha ofensiva titular. Não sei se o Christian Hennis vai conseguir se destacar tanto na pré-temporada, nem o Bryce Cabeau que tá chegando agora no draft. Ainda vai ter essa briga por center aí, qual dos dois vai ser o menos pior. Veremos. Então, Charles Cross e Abraham Lucas, os tackles provavelmente titulares, Josh Jones e Jarrell reservas, Grace Abel, Bryce Cabeau, Christian Hennis e Salto Alameda, os guards, o Lulu e o Jalen Sanders, os Sanders, na minha opinião. E aí, o que vocês acham da OL? Deixem nos comentários, por favor. Defesa. Vamos começar com a nossa linha defensiva. Essa divisão entre defensive end e defensive tackle, nose tackle, aí nem sempre é 100% clara, né? Muitos jogadores às vezes fazem mais de uma função ali. Então, quis deixar um pouco junto. Léo Williams, Byron Murphy e Jaron Reed, os principais ali. DeMarcus Lawrence, uma grande aquisição nessa free agency. Se ficar saudável, cara, vai reforçar muito a linha defensiva. Pode jogar de edge também. O Jonathan Hankins voltou, né? O Seahawks não tinha renovado com ele logo de imediato. Aí no pós-draft renovou com o Jonathan Hankins, trouxe de volta para fazer a função aí de nose tackle. E tem também o Ryan Mills, escolha de draft, e o Jared Ivey, one draft free agency. Tem texto dele, inclusive, no site, o Ale fez o texto. Vai ter vídeo dele aqui, do Jared Ivey, que é um jogador não draftado, que veio para o Seahawks, mas que tinha nota de jogador draftado. Então, um palpite aí que ele vai se destacar nessa pré-temporada e vai fazer o elenco.
Não está na ordem, mas vou falar de Eds primeiro. Temos o Boemaf e o Derrick Hall. Temos o Nyoso. O DeMarcus Lawrence pode jogar ali também. E aí eu tenho um palpite e tá entre com muitos asteriscos, porque ó, não é notícia, não tem nada confirmado. Teve alguns rumores há um mês atrás, não se falou mais nada disso, mas é um palpite, uma loucura minha aqui, que Jadavion Clowney pode aparecer. Ou algum outro Ed mais veterano aí. Principalmente o Seahawks abrindo espaço com o Noah Fent. Então eu acho que é um move que pode acontecer e que eu faria, né? Eu fiz no meio, inclusive, esse move. Cortei o Noah Fent e trouxe o Jadavion Clowney, que é free agent. Um cara veterano, se você consegue trazer ele num contrato mínimo, o Ale vai odiar isso, cara, essa minha ideia. Não é você demitido, normalmente, nessa opinião. Me salvem nos comentários, por favor. É, mas você pode trazer ele até num contrato mínimo ou perto do mínimo, um cara para reforçar ali na rotação dos Eds. Já jogou com o Mike McDonald? Pode dar certo. E aí vamos para o meio dos linebackers, tá? Ernest Jones e Tyrese Knight, indiscutíveis os titulares, né? Que viraram titulares no meio da temporada e deram um upgrade na defesa. E aí a gente tem um baita gap. Um baita gap que não foi atacado na free agency, não vejo nomes que poderia trazer agora, não foi atacado no draft. E aí sobra Drake Thomas, que seria o principal linebacker reserva hoje. E aí tem também o Josh Ross e o Patrick O'Connell, que já atuam muito em times especiais. E eu coloquei o Patrick O'Connell porque devem levar 4. Pode ser que chegue alguém ainda para fazer ser um linebacker reserva aí. Mas não tem rumor, não tem nada, então essa eu não vou arriscar, não, tá? Se não for o Patrick O'Connell, pode ser o Josh Ross, como eu falei, se destacou bastante em times especiais. Mas torcer muito por Ernest Jones e Tyrese Knight ficarem saudáveis a temporada inteira. Cornerbacks. O Devon Witherspoon e o Ricky Williams são mais do que titulares. Quando o Witherspoon estiver jogando de níquel, aqui o Griffin, nosso mais recente contratado, deve ser o oposto ao Woolley. Né? Então o Shaquille Griffin está de volta aí. Para quem está fora das notícias, não viu notícias nas últimas semanas, chegou na semana passada, oficialmente essa semana. Então o Shaquille Griffin aí já está lá no site do Seahawks, inclusive, o novo contratado. E aí tem o Nehemiah Pritchard e o Josh Jobe para completar e serão as reservas. E tá na coluna de safety, mas acho que também vai fará o corpo de cornerbacks, até porque precisa ter reserva de níquel ali pro Witherspoon. Zay Alexander, outro jogador não draftado que tinha muita expectativa de ser draftado, até em terceira rodada se falava, ele quarta, e ele não foi draftado, o Seahawks trouxe, então um palpite aí que ele pode fazer o elenco. A compor principalmente esse número de cornerbacks ali, contando que precisa ter. Se você contar que você tem 2 titulares, 2 reservas, mais um níquel e um níquel reserva, dá 6. Então, mais ou menos isso. Safeties. O Julian Love, o Kobe Bryant e o Nick Emmanouil são, né, assim, tranquilamente os 3 safeties para jogadores. Muitas vezes pode jogar os 3? Sim. Pode, né, a gente discutiu isso, lembra de discutir isso no draft, de jogar 3 e jogar aí sem o níquel, né? Jogar com o Witherspoon e um de cada lado e os 3 safeties. Eles também rotacionando bastante. O Kobe Bryant pode jogar nos dois lados. O Dylan Love também já jogou de free safety e de strong safety. E aí precisa de mais uns para compor. De Anthony Bell chegou na free agency e acho que talvez ele fique à frente ali do Jerick Reed, né, que deve aparecer mais uma vez no practice squad. Então, de Anthony Bell também para ajudar em muitos times especiais pode ser o safety reserva e o quarto.
E para completar, times especiais sem mudanças, sem surpresas por enquanto. Jason Myers. Um minuto de silêncio. Michael Dixon, grande Panther, um dos melhores da NFL, contrato renovado. E o Chris Stoll, a posição mais esquecida do futebol americano, long snapper. O cara, mais desnecessário talvez, né? Que o cara, a função dele é entrar lá e dar o snap pro punch. E não sei se ele chega a dar snap pro field goal também. Mas é isso. Beleza? E aí, o que vocês acham? Quem vocês acham que não vai estar? Quais os jogadores que estão aí entre os 90 para pré-temporada vocês acham que podem estar? Vou deixar no comentário fixado aí o link direto lá para o site do Seahawks, tá? Onde tem todos os 90 jogadores que fazem parte do elenco que vai iniciar a pré-temporada. E é isso, estamos voltando. Pretendemos ter mais vídeos a partir de agora, porque os assuntos começam a esquentar. Porque dentro de mais ou menos um mês, né? Hoje estou gravando no dia 5, no sábado. Real Madrid está jogando, né? Inclusive nesse horário. O vídeo já deve subir agora, então. Vocês. Então, dia 7 de agosto, Seahawks e. Boa pergunta, esqueci, peraí. O jogo é numa quinta-feira, a estreia do Seahawks na pré-temporada. É numa quinta-feira, no Lumen Field, às 11 horas da noite. Contra o Las Vegas Raiders de Pete Carey, Dino Smith. Então, dia quinta, 7 de agosto. Sexta, 15 de agosto também às 11 horas. E sábado, 23 de agosto, às 5 da tarde, os 3 jogos da pré-temporada. E aí, domingo, 7 de setembro. Feriado no domingo não é tão desnecessário porque terá Seahawks e 49ers abrindo a temporada da NFL. É isso. Muito obrigado. Uma ótima semana. E Go Hawks.